Está no ar mais um Conversando com o Divaldo Franco. No programa de hoje, você vai acompanhar uma entrevista sobre transtornos emocionais. Você sabia que a depressão é o mal do século? Acompanhe comigo a primeira parte da entrevista de hoje. Um transtorno que as pessoas têm comentado muito é o transtorno bipolar, em que a pessoa alterna a euforia e a depressão. O que a doutrina espírita pode nos explicar a esse respeito? Nós estamos diante da mais terrível psicopatologia do século. Os estatísticos da Organização Mundial de Saúde chegaram mesmo a asseverar que a depressão bipolar na área do comportamento afetivo constitui um dos problemas mais graves de saúde na atualidade. Algumas estatísticas chegaram a concluir que nos Estados Unidos, por volta de 2000, estavam 50 milhões de depressivos crônicos e quase 50 milhões de depressivos alternativos. Depois da terrível tragédia de 11 de setembro, naturalmente a perspectiva era de um número ainda mais avassalador. O transtorno depressivo é um transtorno de afetividade. Era muito conhecido na antiguidade com o nome de melancolia. Mais tarde era a psicose maníaco-depressiva. Hoje, com a visão dos modernos psicoterapeutas, a depressão bipolar passou a ser exatamente essa variação entre a euforia e a melancolia. Normalmente, depois da euforia, o paciente tomba no fosso do autoaniquilamento e corre o perigo do suicídio. A doutrina espírita esclarece que se tratam de culpas que o indivíduo traz embutidas no seu inconsciente a respeito de atos de encarnações ou reencarnações passadas. Também as culpas atuais, problemas de infância, quando o indivíduo é vítima também de outros fatores sociológicos, uma mãe castradora, um pai negligente, uma família tumultuada, de fatores de natureza socioeconômica, a ansiedade, principalmente o medo da perda do emprego, a perda de um familiar, a perda da saúde. Freud dizia que a perda é um dos mais terríveis inimigos do indivíduo. E quando publicou um livro muito célebre no ano de 1900 chamado A Melancolia, ele faz a abordagem dessa perda. Os especialistas dizem que há também fatores endógenos, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas dessas enfermidades. O Espiritismo, por sua vez, coloca também uma psicogênese para essa patologia, o espírito endividado. Depois de ter praticado atos ignóbeis, gera inimigos. E esses inimigos, porque não se reencarnaram, vêm cobrar daqueles que os maltrataram os males que eles fizeram, gerando o triste capítulo das obsessões. Então nós temos no transtorno bipolar o fenômeno fisiológico, o transtorno psicológico e o desequilíbrio obsessivo. Qual a terapêutica? Procurar o especialista e procurar a terapia espírita. A Organização Mundial de Saúde afirma que o século XXI é o século da depressão. Mas não só a depressão tem crescido muito, mas também a ansiedade. Inclusive, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, dedica um capítulo à ansiedade. Por que isso tem ocorrido? Porque o indivíduo não se conforma com aquilo que tem, que lhe é concedido. E ele procura ganhar o tempo ciclópico na velocidade hoje das informações, que são muito rápidas, e perde o contato consigo mesmo. Os modernos tratadistas da questão asseveram que nós temos uma fissão, uma divisão em nossa própria mente. Somos indivíduos com dois eus, aquele eu angélico, aquele eu demoníaco, que ficou célebre na obra de Stevenson, Mr. Hyde e Dr. Jekyll. Esse bem e esse mal, muitas vezes, lutando dentro de nós, desgastam-nos e nos levam a armazenar, a amealhar mais do que o que nós podemos conter.
Depois, nós gostaríamos de acompanhar o processo da evolução e temos medo de ficar na retaguarda. Somos devorados por esta ansiedade. A ansiedade é um fenômeno psicológico natural. Quando nós esperamos algo, quando estamos na expectativa de qualquer coisa, ficamos ansiosos. É considerado uma ansiedade normal. Mas quando nós temos a palpitação, nós temos a sudorese fria, começamos a experimentar dores de cabeça e problemas de natureza digestiva, já é uma ansiedade patológica. Este é o século dos ansiosos, que poderíamos acrescentar como século dos insatisfeitos. Estamos sempre querendo mais, sem possibilidade de administrar o que já temos. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, fobias e compulsões. Esses são alguns dos tormentos emocionais mais frequentes da atualidade, apesar dos antigos registros históricos da humanidade. Distúrbios dos mais simples aos mais complexos, como é o caso da esquizofrenia, na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Dentro da sociedade moderna, uma enfermidade gerada por uma série de fatores que para a medicina são vistos como apenas psicológicos, mas que na visão integral do ser encontra suas causas no espírito. Seja por traumas da infância, razões sociais como medo, violência, competitividade e exigências do mercado de trabalho, ou ainda questões mais profundas de ordem espiritual como a obsessão e a culpa trazida de vidas anteriores, as doenças emocionais são como um tumor que se alastra, causando dor e sofrimento. Ressalta o espírito Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco em sua série de livros sobre psicologia. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Lembrando que a paz de Deus transpõe a transitória ansiedade dos homens, o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas aos Filipenses: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Para a cura do espírito, lembrando o Mestre Jesus quando disse: A minha paz vos dou. Não esqueça de mandar um e-mail com sua pergunta ou sugestão. É só escrever para conversandocomdivaldo@tvmundomaior.com.br. Hoje eu quero mandar um alô especial para a Ângela Santos de São Paulo e para o Luiz Felipe Ferraz. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muito mais sobre transtornos emocionais. E para você que está acompanhando o programa pela internet, clique no bloco B para continuar assistindo a entrevista de hoje.